me chamo Jordânia e o meu grupo é composto pela Ivani, pela Ione, a Inês, a Micaele, a Laís, a Nayandra. E nós que fazemos parte desse grupo gostaríamos de parabenizar todos os surdos que fazem parte da nossa sociedade, pois hoje, dia 26 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional dos Surdos. E nesse vídeo que nós iremos tratar hoje, nós vamos compreender melhor o que é a Lei Brasileira de Inclusão, que também é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, esse estatuto, ele possui o número 13.146/15, onde ele abriga o conjunto de leis que visam a inclusão, e através de quê? De um caráter social, que vai incluir as pessoas com deficiência na nossa sociedade. E esse estatuto, ele possui 3 objetivos: assegurar os direitos, as oportunidades e a acessibilidade da pessoa com deficiência, para que assim ela tenha autonomia na sociedade a qual nós estamos inseridos. Então, agora nós vamos compreender como foi a trajetória da Lei Brasileira de Inclusão, o caminho que ela percorreu até os dias de hoje. No ano de 1988, foi reconhecida a necessidade de garantir a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade brasileira. Mas só no ano 2000, pela primeira vez, o texto da Lei Brasileira de Inclusão foi apresentado com o nome Estatuto da Pessoa com Deficiência, pelo deputado Paulo Paim. E aí, no ano de 2003, Paulo Paim, que já não era mais deputado e sim agora senador, ele levou essa proposta para o Senado. No ano de 2006, aconteceu a aprovação do substitutivo do deputado Celso Russomano na comissão especial formada para analisar a proposta na Câmara dos Deputados. E também no ano de 2006, aconteceu a aprovação do substitutivo no Senado, pelo senador Flávio Arnes. Em 2008, aconteceu a ratificação da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E grupos começaram a alegar que o texto ele não estava de acordo com a Convenção. E aí, então, no ano de 2012, aconteceu o ajuste do texto por juristas, especialistas e a sociedade civil. E aí, no ano de 2013, o texto ele foi colocado em consulta pública no site chamado E-Democracia, o qual foi solicitado pela relatora Mara Gabrilli, o qual ela foi nomeada assim, pela Câmara dos Deputados como relatora também da Lei Brasileira de Inclusão. De julho de 2013 a janeiro de 2014, aconteceu audiências e consultas públicas abertas para toda a sociedade brasileira, onde eles acolheram sugestões de todo o território brasileiro. No ano de 2014, aconteceu a apresentação do texto final pela deputada Mara Gabrilli. E aí, no ano de 2015, foi aprovado o substitutivo de autoria da relatora Mara Gabrilli no Senado. No ano de 2014, aconteceu a apresentação do texto final pela deputada Mara Gabrilli. E aí, no ano de 2015, aconteceu a aprovação do substitutivo de autoria da relatora Mara Gabrilli. E também, em 2015, foi aprovado no Senado a Lei Brasileira de Inclusão, na qual foi relatada pelo senador Romário. Então, a Lei Brasileira de Inclusão ela foi sancionada pela Dilma Rousseff, que era a atual presidente, e no ano de 2016 a lei entrou em vigor. Então, gente, dando continuidade a respeito da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, nós podemos nos perguntar, refletir a respeito de como a LBI foi pensada, como ela foi planejada. Bem, a LBI ela teve como base
a Convenção da ONU, uma convenção internacional sobre direito das pessoas com deficiência. Por que isso é tão importante? Porque a partir disso, esse tratado ele foi instituído na emenda constitucional. Isso é muito importante para que as coisas saiam do papel no Brasil, certo? Isso mais ou menos, né? E a convenção ela veio tratar de algumas questões de cultura, de lazer, de acesso à educação, de acesso a trabalho das pessoas com deficiência. E, nesse sentido, a LBI vai além disso. Por quê? Ela trata das deficiências dos serviços públicos no Brasil, certo? E das demandas da população. O que a população vai tendo como demanda, aí o documento da LBI vai tratar. É muito importante também a gente destacar que a LBI ela não traz nenhum retrocesso nas leis, ou seja, todas as leis que já existiam antes no Brasil, ela não vai retroceder nesse sentido, ela só vai progredir. Então, ela não vai repetir as leis que já tem, ela vai trazer novas leis. E se não trouxer novas leis, ela vai alterar significativamente com as demandas existentes hoje em dia para as pessoas. É importante a gente perceber que a LBI ela não é um compilado de leis, ela é um documento que vem alterar, que vem modificar algumas leis já existentes para equilibrar com as demandas das pessoas com deficiência, com aquilo que realmente é necessário, porque muitas vezes essas questões elas são excluídas ou deixadas de lado pela sociedade. É muito importante a gente refletir a respeito também de um paradigma que a LBI vem tratar. O chamar, por uma vez eu fiz assim, pessoa com deficiência. Porque as pessoas que são surdas ou cegas ou que têm alguma dificuldade física, elas não se consideram pessoas com deficiência e nós também não deveríamos considerá-las dessa forma. E a LBI ela vem tratar disso, ela vem tratar desse conceito de pessoa com deficiência. Como assim pessoa com deficiência? Por exemplo, a pessoa surda. Você vai conversar com a pessoa surda, ela não vai se considerar uma pessoa deficiente em nada. Quem é deficiente, na verdade, é a pessoa que não sabe a língua brasileira de sinais para poder se comunicar com ela, porque aquela é a língua dela. Vamos refletir. Um exemplo. Eu sou brasileira, eu vou conversar com uma pessoa que fala inglês. Quando a gente vai conversar, a gente tem aquela quebra ali de raciocínio porque somos de línguas diferentes. Então eu fico, nossa, eu queria muito aprender a língua dessa pessoa para poder conversar com ela. Do mesmo jeito a pessoa surda. A pessoa surda, ela sabe falar uma língua, aí você que não sabe, a língua brasileira de sinais é uma língua, assim como o português, assim como o inglês, assim como o espanhol. E ela sabe falar a língua dela e você não sabe. Então a pessoa com deficiência aqui é você ou eu que não sei, não é a pessoa que é surda. Assim também compete às demais pessoas com alguma dificuldade, seja surda, seja cega. As deficiências no nosso sistema que fazem com que essa pessoa tenha dificuldades. Na verdade, se realmente essa lei brasileira de inclusão, ela fosse aplicada na realidade, na íntegra, as pessoas não teriam nenhuma deficiência. Então, deficiente é o nosso sistema, deficiente muitas vezes somos nós e não a pessoa. E a lei brasileira de sinais, ela vem conversar, ela vem argumentar a respeito disso, conceituar a respeito disso, e é muito importante a gente comentar. Título 2, dos direitos fundamentais. Começando com o capítulo 1, que corresponde ao direito à vida, no artigo 10 ele traz que compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida. Então, é dever do poder público garantir a essa pessoa com deficiência a garantia de vida, de saúde durante toda a sua vida, assim como de todas as pessoas, né? E ele traz um parágrafo único onde diz que em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência ela será considerada vulnerável. Então, fica devendo ao poder público essa responsabilidade de adotar medidas que garantam a essa pessoa com deficiência sua proteção e sua segurança.
ainda quando se fala do direito à vida, a gente tem o artigo 11, onde diz que a pessoa com deficiência ela não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, ao tratamento ou institucionalização forçada. Ele não poderá ser forçado a fazer qualquer tipo de método que seja que não haja o seu consentimento. Onde a gente relaciona que é esse parágrafo único, onde diz que o consentimento da pessoa com deficiência em situação de cautela, ela poderá ser suprida de acordo com a lei, na forma da lei, sempre seguindo o que diz a lei, né? Agora, avançando um pouco no artigo 12, na seção 2, ele diz algo que é bastante interessante, porque ele diz que a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de curatela e de cautela, ela deve ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício e direito para a sua saúde, a saúde dessa pessoa. Esse procedimento ele só poderá ser aplicado, esse tipo de experiência só poderá ser aplicado a essa pessoa se não trouxer nenhum tipo de problema a ela, obviamente, e que não prejudique sua saúde e que seja benéfico para essa pessoa, né? Então, só será aceito se tiver algum benefício ou que não traga nenhum problema e que também, como foi citado anteriormente, que tenha o consentimento dessa pessoa. Apenas com o consentimento dela é que esse tipo de método ele pode ser aplicado. Agora, comentando um pouco sobre o capítulo 2, onde corresponde ao direito da habilitação e reabilitação, ele traz o artigo 14, onde diz que o processo de habilitação e de reabilitação é um direito de toda pessoa com deficiência e possui um parágrafo único que diz que o processo de habilitação e de reabilitação ele tem por objetivo que o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades, aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossensoriais, psicossociais, atitudinais e artísticas. Processos esses que eles contribuem para a conquista da autonomia dessa pessoa com deficiência, né? E também da sua participação social, sempre com igualdade, sempre tratando essa pessoa com deficiência como se ela não tivesse a deficiência, com igualdade, como que é o que todos queremos hoje e sempre, né? Então, é isso que o artigo 14 ele traz. O processo que é mencionado no artigo 14, ele baseia-se em avaliação multidisciplinar nas necessidades e habilidades dessas pessoas com deficiência e são observadas as seguintes diretrizes. Que deve-se ter o diagnóstico e a intervenção tem que ser precoce, a intervenção e o diagnóstico tem que ser precoce e tem que sempre ser adotado medidas para compensar a perda ou a limitação funcional, buscando o desenvolvimento das aptidões dessas pessoas com deficiência, dentre outras diretrizes que seguem o artigo 14 dessa lei, né? Que é sempre beneficiando a pessoa com deficiência, trazendo a ela a oportunidade de habilitação e de reabilitação, sempre com profissionais qualificados, sempre com as medidas adotadas, sempre qualificadas a essa pessoa com deficiência, né? Se referindo sempre às políticas públicas, dando consciência a essa pessoa com deficiência sobre tudo. No capítulo 3, onde diz respeito ao direito da saúde, do direito da saúde, né? Ele traz o artigo 18, onde diz que é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência e em todos os níveis de complexidade, por intervenção do SUS, o Sistema Único de Saúde, né? Garantindo acesso universal e igualitário para todos. Bom, dando continuidade ao título 2 dos direitos fundamentais, eu vou falar um pouco sobre o direito à educação, o direito à moradia e o direito ao trabalho. O capítulo 4 do direito à moradia traz, no artigo 27, que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizagem, ao longo de toda a sua vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. O parágrafo único traz que é dever do Estado
e da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar uma educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a fora dos níveis de discriminação. Bom, o capítulo 5 do direito à moradia traz no artigo 31 que a pessoa com deficiência ela tem direito à moradia digna, no seio da família, natural ou substituta, ou seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou ainda em residência inclusiva. O parágrafo 1 traz que o poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Já no parágrafo 2, a proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito dos SUAS a pessoas com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. O capítulo 6 do Direito ao Trabalho, na seção 1 das disposições gerais, traz no artigo 34 que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. No parágrafo 1, traz que as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. No parágrafo 2, traz que a pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidades com as demais pessoas a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. No parágrafo 3, traz que é vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. No parágrafo 4, traz que a pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidade com os demais empregados. No parágrafo 5, traz que é garantia aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. Os direitos fundamentais têm mais 4 direitos: o direito à assistência social, o direito à previdência social, o direito à cultura, lazer, esporte e ao turismo, e tem o direito ao transporte e mobilidade. O direito à assistência social, o que esse direito garante a essa pessoa? Esse direito é um direito que ele tem através de serviços ou programas sociais públicos, e que esse serviço ele tem como objetivo garantir a essa pessoa a habilitação, reabilitação, uma segurança de renda, que essa pessoa ela tem o direito a ter um salário mínimo para garantir a sua subsistência. Através desse serviço social, dessa assistência social, essa pessoa tem esses direitos garantidos, e através desses programas eles servem para facilitar e promover a esta pessoa acesso a todos os seus direitos e também uma plena participação social. E o direito à previdência social, o que esse direito garante a esta pessoa?
Esse direito à previdência social ele está na lei para que essa pessoa, a pessoa com deficiência, ela tenha o direito, através da lei, de ter um salário mínimo garantido a ela. Já o direito à cultura, turismo, esporte, lazer, esse direito garante a esta pessoa o acesso à cultura. Como? Essa pessoa tem acesso à cultura através de um formato acessível a ela. Por exemplo, hotéis, pousadas, eles devem ter uma parte desse local, por exemplo, um hotel, uma pousada, ele tem que ter quartos e todo o setor desse hotel deve ter formas de acessibilidade para esta pessoa. Escolas, essa pessoa também tem que ter acesso a locais de esporte, locais públicos, onde seja um local cultural, todos esses lugares públicos, essa pessoa, ou privados, tem que ter sempre uma acessibilidade, tá? E outra coisa é que esses lugares, eles não podem se recusar a oferecer essa acessibilidade, porque essa pessoa tem direito, conforme a lei, de ter acessibilidade. Já no último direito, que eu vou falar, que é sobre o transporte, direito ao transporte e mobilidade. Nesse direito, ele assegura à pessoa que o transporte ele tenha identificação, que ele é acessível e não deve ter barreiras para esta pessoa, não deve ter barreiras, ele deve ser totalmente acessível e deve ter identificação do local para essa pessoa. Por exemplo, um ônibus, ele tem que ter um local acessível, tem que ter ali bem próximo à porta do ônibus, tem que ter o local para essa pessoa se sentar, não deve ter barreiras para ela, porque quando ela entrar nesse ônibus, nesse meio de transporte, ele não tem que ter e procurar, já tem que estar ali ao acesso dessa pessoa, e identificado. Nos locais, por exemplo, terminais, portos, aeroportos, todos esses locais, eles têm que ter acessibilidade para essa pessoa. Por quê? Porque esses direitos, essa lei, ela existe para que essa pessoa se torne e seja uma pessoa independente. É por isso que se fala muito na acessibilidade, em formas de essa pessoa ver o formato acessível. Tudo deve ter esse formato acessível para que essa pessoa seja independente e que ela possa ter participação social, ela ter voz na sociedade. E é para isso que existe essa lei. Então, onde tem o meio de transporte deve ter esse local acessível, deve ser, por exemplo, bem próximo ao local de circulação. Não deve ser afastado, ele deve ser próximo ao local de circulação de transporte. E é para isso que existe essa lei. E através dessas leis, o que elas querem mostrar? Querem mostrar que a deficiência, ela não é uma condição daquela pessoa, e sim o local. Não, é isso que ele quer transformar, que você não veja a deficiência como uma condição da pessoa, mas sim do local que não está pronto para receber. O livro 1, título 3, tem como tema acessibilidade. No capítulo 1, ele vai trazer a análise das mais variadas leis e regras pertinentes à acessibilidade, voltadas às pessoas com deficiência. Esse é um tema importante não só para o tal grupo, mas para a sociedade em geral. Serão tratadas as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, comunicação ou informação e ainda dos transportes coletivos, de forma independente e exercer seus direitos. O instrumento auxiliador
na solução dos problemas à acessibilidade é o desenho universal. Ele tem a função de abranger o maior número de pessoas com o objetivo de simplificar a vida para todos. A acessibilidade se reveste como um direito instrumental capaz de facilitar o pleno exercício das pessoas com deficiência aos demais direitos a elas inerentes. Como exemplo desse direito instrumental, podemos citar a acessibilidade nas calçadas, nos estabelecimentos comerciais e no transporte coletivo. O capítulo 2 do título 3, que trata da acessibilidade, vai falar sobre o acesso à informação e à comunicação. É sabido que, quando se trata de lei, dentro de cada capítulo nós temos vários artigos e vários incisos dentro desses artigos. Mas eu trouxe aqui 2 principais artigos desse capítulo para que a gente possa discutir. O primeiro é o artigo 63, que é o que vai aparecer na tela para vocês, que diz que é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos do governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Ou seja, o que esse artigo 63 nos traz de importante que a gente precisa discutir é o fato de ser obrigatório a acessibilidade nos sites da internet, seja elas de empresas públicas ou seja elas de empresas privadas. É obrigatório ter essa acessibilidade para que as pessoas com deficiência elas possam ter acesso, por si só, às informações que estão ali disponíveis, certo? Então, é obrigatória essa acessibilidade, que esses sites eles disponibilizem de recursos, de metodologias e de equipamentos também, para que dê um novo formato, Eles apresentem um novo formato, que é um formato acessível a essas pessoas com deficiências. Então, esse artigo 63, ele trata sobre isso. E dentro dos incisos desse artigo, tem o primeiro inciso, que ele fala que o símbolo de acessibilidade, que é esse que está aparecendo aqui no cantinho da tela para vocês, ele deve estar em destaque nesses sites. Ele não pode estar escondidinho, para deixar claro e evidente que aquele site ele possui 2 versões, para as pessoas que não têm deficiência e para as pessoas com deficiência. Uma outra questão, que traz um dos incisos desse artigo 63, fala sobre o fato de algumas empresas terem instalações físicas. E aí, quando elas têm essas instalações físicas, elas precisam dispor de materiais, de instalações, de equipamentos que sejam acessíveis a essas pessoas com deficiências. Não basta ter somente um site que tenha versões acessíveis, que essas pessoas possam aí ter acesso a essas informações. É preciso que as lojas físicas dessas empresas, elas tenham também uma metodologia acessível, um formato acessível para essas pessoas com deficiência. O outro artigo que eu quero trazer para discutir com vocês é o artigo 68, que vai aparecer na tela. Bom, o artigo 68 diz que o poder público ele deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações de administração pública ou financiados com recursos públicos, com vista a garantir à pessoa com deficiência direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Ou seja, o que o artigo 68 nos traz é o fato de que é obrigatório que o poder público ele adote medidas para que as editoras de livro elas produzam livros, para as pessoas que não têm deficiência, mas também para as pessoas que têm deficiência. Ou seja, ela produza o mesmo livro com 2 formatos. Uma outra questão que eu quero discutir com vocês é bem o início desse artigo, que fala que o poder público ele deve adotar medidas de incentivo à produção de livros em formatos acessíveis. De que forma ele pode fazer isso? Bom, os incisos desse artigo traz que uma das formas é adotar cláusulas em contratos que impeçam a participação de editoras que não tenham formatos de livros acessíveis.
Ou seja, essas editoras elas não vão poder participar dessa seleção que é feita pelo governo. Por quê? Porque elas não têm aí esse formato de livro acessível. O capítulo 3 ele vai trazer um tema da tecnologia assistiva. Vai abordar o artigo 74, que diz que é garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. No artigo 75, ele diz que o poder público desenvolverá plano específico de medidas a ser renovado em cada período de 4 anos, com a finalidade de facilitar o acesso a crédito especializado, agilizar, simplificar e priorizar os procedimentos de importação de tecnologia assistiva, criar mecanismo de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação da tecnologia assistiva, e para fazer cumprir o disposto, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados pelo menos em cada 2 anos. Então, o objetivo da tecnologia assistiva é proporcionar às pessoas com deficiência uma maior independência, por meio da ampliação de sua mobilidade, comunicação e aprendizado. Os recursos utilizados para esses fins são, em sua maioria, produtos ou sistemas desenvolvidos para melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Existem também serviços que compõem a tecnologia assistiva. Esses auxiliam a pessoa com deficiência a escolher, comprar e usar os recursos disponíveis. O último capítulo do título 3, que trata da acessibilidade, vai falar do direito à participação na vida política e pública. Esse capítulo, que é o capítulo 4, ele tem um artigo único, que é esse que eu vou mostrar agora para vocês, que é o artigo 76, que fala que o poder público ele deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, é dever do poder público garantir os direitos, políticos dessas pessoas com deficiência. Elas devem ser incentivadas não somente a votar, mas devem ser incentivadas também a se candidatar. O poder público ele deve mostrar a essas pessoas com deficiências que eles podem se candidatar, não só votar, mas também podem ser votados. Outro ponto que é trazido nos incisos desse artigo é sobre o dever do poder público em garantir que tanto os debates, como as campanhas eleitorais, como os pronunciamentos oficiais, eles tenham um formato acessível para essas pessoas com deficiência, para que essas pessoas possam entender, tirar suas próprias conclusões sobre aquilo que está sendo discutido, sobre aquilo que está sendo pronunciado pelas pessoas, por essas pessoas que estão ali, pedindo voto e se candidatando. Eles precisam ter acesso a essas informações, até mesmo para que eles possam votar, porque se eles souberem por terceiros, isso é uma forma de interferir no seu voto. Então, esse artigo ele trata sobre isso, sobre o fato de você dar possibilidade dessas pessoas tomarem uma decisão por si só, sem ser interferido por outras pessoas, porque quando a mensagem chega de outra pessoa, para eles, pode ter uma interpretação errada. Então, eles devem fornecer a essas pessoas com deficiências informações suficientes para que elas possam tirar suas próprias conclusões sobre aquilo que está sendo discutido, sobre aquilo que está sendo proposto por os candidatos durante as campanhas eleitorais. Então, não é só incentivar ao voto, mas é incentivar ao exercício da cidadania